Abra sua Bíblia comigo lá em Marcos. Marcos capítulo 4. Para os que gostam de anotar, o tema da mensagem de hoje é A vida, meu barco e Jesus. A vida, meu barco e Jesus. Marcos capítulo 4, nós vamos ler a partir do verso 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para o outro lado. E despedindo a multidão, levaram-no consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros pequenos barcos. E se levantou grande tempestade de vento, e as ondas batiam no barco, de modo que ele já se enchia. E ele estava na parte de trás do barco, dormindo sobre uma almofada. E eles o acordaram, dizendo: Mestre, não te preocupas que pereçamos? E ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: Paz, aquieta-te. E o vento cessou e houve grande calmaria. E ele disse a eles: Por que sois tão medrosos? Não tendes fé? E eles temeram muito e diziam uns aos outros: Que espécie de homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Passagem que todos vocês conhecem, a grande maioria pelo menos. Jesus está no barco com os seus discípulos e é cometido o barco por uma grande tempestade. Tempestade essa que coloca os seus discípulos em desespero. E no meio dessa tempestade, Jesus está tranquilamente dormindo na polpa do barco, enquanto seus discípulos estão agitados. E em determinado momento, um dos discípulos decide acordar Jesus. Não me parece, no contexto que nós conseguimos imaginar a partir daquilo que é escrito, que esse que acorda Jesus, acorda para que Jesus resolva o problema. Às vezes me parece que está acordando Jesus só para ele morrer acordado. Não, você não vai morrer dormindo não, está todo mundo desesperado aqui. Brincadeiras à parte, um dos discípulos tem a brilhante ideia de acordar Jesus. Jesus se levanta e fala a tempestade, repreende a tempestade e vem uma grande bonança. E ele repreende também aos seus discípulos, dizendo: Por que vocês são tão medrosos? Vocês não têm fé, homens de pouca fé. Eu quero trazer para você hoje essa mensagem de uma perspectiva de que esse mar tempestuoso, esse mar que nem sempre tem tempestade, mas essa noite aqui no mar da Galileia, houve uma tempestade, é a nossa vida. Todo mundo vai passar por momentos na vida de estresse, de tempestades. Todo mundo na vida, em algum momento, vai ser acometido por uma tempestade, por uma tentativa do inimigo da nossa alma de roubar a nossa alegria, de trazer tensão, de trazer estresse. Pastor, você está dizendo que toda tempestade que acontece na minha vida é o diabo? De maneira nenhuma. Tem tempestades que são coisas da vida mesmo. Porém, em todas as tempestades, o nosso adversário vai tentar tirar proveito para roubar a sua alegria, para tirar você da bênção. Ele pode não ser o causador de todas, mas em todas elas ele vai tentar tirar proveito para que você perca a sua bênção, para que a sua alegria seja roubada. Então, nesse texto aqui hoje, o mar é a sua vida. E o barco é a condição de vida de cada um. O mar, a tempestade é para todos. Todo mundo aqui vai velejar no mar da vida. Mas nem todos estão com o mesmo barco. Nem todo mundo está passando pela vida, pelo menos nesse momento agora, no mesmo barco. Há pessoas aqui com barcos com mais estrutura, há pessoas aqui com barcos com menos estrutura.
Há pessoas com barco mais confortável e há pessoas com barco mais desconfortável. Tem barco que tem motor, tem barco que não tem motor. Nem todo mundo está passando por tempestade, por problema, mas nem todo mundo está no mesmo tipo de barco. Às vezes a gente tem dificuldade de entender que algumas pessoas que passam por problemas vão encarar mais pressão no mesmo problema que você, porque você tem um barco mais confortável do que ele. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quem está aqui no Brasil tem um barco, quem nasce lá nos Estados Unidos tem outro. Não sei se você já está entendendo aonde eu quero chegar. Quando eu fui para os Estados Unidos, uma coisa que eu reparei é como as famílias americanas, é óbvio que isso não é uma regra, mas na grande maioria das famílias americanas, eles são mais tranquilos, mais serenos. É mais calma a rotina. Está todo mundo assim, numa vibe menos agitada que aqui no Brasil. Eu lembro que um dia a Natália falou comigo assim, assistindo esses documentários de família americana, e até documentários que a ideia do documentário é mostrar o dia a dia da família. E aí tem momentos estressantes. A Natália falou assim, até o estresse deles é diferente do nosso. Até o momento que eles estão estressados, eles são mais polidos que a gente é, tudo é mais, sabe, explosivo. Parece que a vida deles é mais tranquila. E a gente tinha a ideia que é documentário, né? Então é meio que controlado, não é assim. Mas quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu percebi que depois de uma semana lá, eu já estava sendo domesticado. Eu comecei a ficar mais calmo. Eu comecei a ficar mais sereno. E eu descobri que a vibração que eu ando é por causa do barco que eu vivo. Aí eu comecei a me perguntar, por que as pessoas aqui são mais tranquilas? Porque o país dá uma estrutura de vida melhor para as pessoas. E olha que lá, na grande maioria das vezes, o americano trabalha em condições piores do que o povo brasileiro. As leis trabalhistas lá não são tantas quanto aqui. Então eles trabalham por hora, então eles trabalham mais. Porém, quando ele chega em casa num bairro que a rua é pintadinha. Ele chega dirigindo o seu carro numa via que não tem um buraco. Eu passei das 2 vezes lá cerca de 1 mês. E não me lembro de ter visto um buraco na via. Um buraco. Você chega no bairro, não é essa aquarela que é nosso bairro. Cada casa pinta de um jeito. Não tem problema nenhum, daqui a pouco eu vou te mostrar que tem. Cada um pinta a casa de um jeito. A casa amarela do lado da verde, aí logo depois tem uma roxa. Você chega lá nos Estados Unidos, você vai na maioria dos bairros, né? Grande maioria, tem suas exceções, mas grande maioria, é tudo pintadinho da mesma cor. E aí eu comecei a ficar domesticado, comecei a ficar mais tranquilo. Passou uma semana, eu já estava me sentindo aquelas famílias americanas. Tranquilo, sereno, menos agitado. Eles têm problema? Tem. O trânsito, não tem. Gente na buzina aqui em Juiz de Fora. O sinal ficou verde, o cara é profeta. 1 milésimo de segundo antes de ficar verde, ele já tocou a buzina para tu já. Você está assim, ó. Cara, eu falo assim, não é possível. Eu estou olhando para o sinal, cara. Esse sinal ficou verde agora. Como é que esse cara está buzinando nas minhas costas? Você não ouve buzina. Você não ouve ninguém gritando. É pare, é pare. As pessoas chegam no pare, elas param. Que maluquice. É parar 100% o carro. 100%. Não é aquela paradinha nossa assim, ó. Vai dar. O carro passou, a gente vai. Não. O que isso é? Isso é o barco. Que eles estão tocando a vida. Uma vida onde nós vivemos, num contexto que o belo não nos ministra, a vida é mais agitada mesmo. Ela é mais estressada. Eu descobri que a calmaria das pessoas lá não é só a estrutura financeira, mas eles lidam com o belo ministrando na vida deles o tempo todo. As coisas estão no lugar. As coisas não estão bagunçadas diante deles. A excelência ministra. Agora, do mesmo jeito que o belo nos acalma, a bagunça também nos agita demais, nos estressa. Ainda que você não perceba, porque você só vai vivendo a vida. Você nasceu no contexto que você nasceu e você vai tocando a vida. Você só repara quando você está diante do diferente. Não pense você que nasceu num contexto
aonde você tinha, aqui no Brasil, uma estrutura de vida melhor, que o outro, que nasceu numa comunidade, aonde os fios estão tudo expostos, as casas nenhuma pintada, tudo de reboco, inclusive a casa dele, que você cresceu no contexto de mesma vantagem, de igualdade com ele, você não cresceu. As pessoas estão vivendo a vida em barcos diferentes. E às vezes nos falta humildade de reconhecer isso, porque a gente acha que reconhecer isso é diminuir o seu esforço. Não, é só reconhecer que o outro lutou pra caramba para estar onde ele está. As pessoas não estão largando do mesmo lugar. As pessoas não estão velejando a vida com o mesmo tipo de barco. Se você nasceu num contexto onde você tem um pai e uma mãe que foi presente, você já tem um barco diferente de quem nasceu num contexto de orfandade. Cresceu criado por vô, criado pela avó. Foi criado num contexto de casa de acolhimento. É totalmente diferente. Então, o contexto que nós vivemos hoje ministra na nossa vida. Então, o que você pode fazer? Tente organizar a sua vida o máximo possível. Tente colocar as coisas no lugar. Você pode não perceber, mas isso está se tornando mais ansioso, mais estressado. Arrume as coisas. Deixe as coisas no seu devido lugar. Tente esconder os fios. Isso eu estou ministrando para mim. Porque eu cheguei dos Estados Unidos e já me acostumei de novo. Com os fios para tudo quanto é lado. Na rua e a gente deixa até dentro de casa. Mas toda essa desordem causa desordem em nós. Agora, tendo dito isto, que nós estamos velejando em barcos diferentes, também é verdade que você pode ter um barco com motor. Se Jesus não tiver no barco, você está em desvantagem. Porque nós conhecemos pessoas que têm isso tudo na vida e ainda assim são tremendamente infelizes e estressadas. Se você tem um barco sem motor e Jesus está no seu barco, você tem vantagem. Vou dizer de novo. Se você tem um barco sem motor, o meu contexto de vida, que eu cresci, faltou muitas coisas. Você não pode voltar lá atrás e colocar todas essas coisas. Você não pode voltar no tempo. O que lhe aconteceu. Mas você pode colocar Jesus no barco e deixar ele governar. Porque se Jesus governar o seu barco, você vai ver aquele que cresceu sem nada, conquistar tudo e dar testemunho para a glória de Deus. Você vai ver aquele que não tem motor, passando todo mundo de motor. Olha, o que está acontecendo? O carro, o barco não tem motor. Como é que esse cara está andando? É porque Jesus está no barco. Jesus está governando o barco. Porque você precisa construir a partir de alguma coisa. E quando nós começamos a corrida, recebendo pouco e o outro recebe mais, o contexto de injustiça do mundo caído, nós estamos em desvantagem. Você precisa de alguma coisa para construir. Agora a verdade é que Deus constrói a partir do nada. Deus não precisa da sua condição de vida favorável para poder construir. Ainda que você tenha crescido num contexto de falta de beleza, sendo ministrado pelo caos, pela bagunça, pelo estresse o tempo todo, Deus pega você do meio desse contexto e torna você um ministro do belo, um organizador do caos. Por quê? Porque Jesus está no seu barco. Isso é glorioso, esse é o evangelho. Jesus ele vai falar para os discípulos de João, avisa para João que o reino chegou. Os cegos veem, os surdos ouvem e o evangelho é pregado aos pobres. Aleluia! A desvantagem é resolvida porque o evangelho chega catapultando aquele que é pobre de mente à frente por causa da prosperidade da palavra. Aleluia! Então o segredo, de fato, do sucesso é a presença de Jesus. Agora, muitas vezes nós deixamos Jesus dormindo e quem deveria estar dormindo, aquietado, está falando, que é a nossa alma. Os discípulos aqui são uma imagem da nossa alma agitada, com pedaços da nossa alma que não estão convertidos. Porque os discípulos aqui, apesar de andarem com Jesus, só vão nascer de novo depois da morte e da ressurreição de Jesus. Então eles são uma expressão de
partes da nossa alma que ainda precisam se converter. No espírito, você está pronto, você nasceu de novo, mas como diz o apóstolo Paulo, eu trago o meu corpo à sujeição, eu esmurro a minha carne. Ele está dizendo o quê? Eu prego para a minha alma, para as minhas vontades todos os dias. Eu nasço de novo na minha alma, nos meus sentimentos todos os dias. Então nós precisamos converter áreas da nossa alma, se nós quisermos ter sucesso nas tempestades da vida, se nós quisermos passar por momentos turbulentos e ainda assim, como o apóstolo Paulo, ser capaz de manter e ministrar a alegria. Num barco, na pior condição, que no barco do apóstolo Paulo, era a cadeia, era a prisão, era a condição que ele estava na vida. Ele é capaz de dizer para a igreja que está livre: alegrem-se no Senhor. Eu digo de novo, alegrem-se. Por quê? Porque Jesus estava com ele na prisão, enquanto outros estavam livres e tinham esquecido Jesus. Então o segredo que nos protege do estresse, da irritabilidade, de uma vida sem paz, é a presença de Jesus no nosso barco. Mas é Jesus acordado e as emoções dormindo. E as emoções domesticadas, discipuladas. Eu quero te fazer uma pergunta, mas antes, abra sua Bíblia comigo em Filipenses 4:4. Filipenses 4:4, o apóstolo Paulo se encontra na prisão e ele vai dizer: alegrai-vos sempre no Senhor. E novamente vos afirmo, alegrai-vos. Eu quero te fazer uma pergunta: você é feliz? Você é feliz? Glória a Deus, que bom. Agora essa é a sua resposta. Mas tem uma outra resposta que é muito importante, que por vezes é mais verdadeira. O que diria a sua esposa se eu perguntasse para ela se você é feliz? O que diriam os seus filhos se eu perguntasse para eles: seu pai é feliz? Sua mãe é feliz? O que diria os seus colaboradores da sua empresa se eu perguntasse para eles se você é feliz? O que diria seus pastores, seus líderes? O que diriam os seus pais se eu perguntasse: fulano, a Maria, a Joana é feliz? O que eles diriam? Para pensar. Isso diz muito se de fato você é feliz. Um ou outro pode estar tendo uma impressão errada, mas aqueles que estão mais ao seu lado, como a sua esposa, os seus pais, os seus filhos, talvez o erro seja na mensagem que você está passando. Porque com a boca você diz que é feliz, mas você não parece dar frutos de alegria durante o seu dia, durante a sua semana. Talvez o que pareça para eles é que felicidade é um negócio muito espiritual que você diz que tem, que está tão espiritual assim, lá no seu espírito escondido. Mas o que eles veem na sua vida é murmuração, estresse, ansiedade e não uma pessoa feliz. As pessoas que olham para você, aqueles que estão mais próximos, encontram expressão de contentamento, porque talvez algo que seja mais sinônimo, pelo menos para mim, e acredito que de fato é, de felicidade é contentamento. As pessoas percebem contentamento que consequentemente gera um fruto de gratidão no seu dia a dia. Ou elas veem você sempre sentindo falta de alguma coisa, sempre parecendo faltando pedaço. Se essa é a conclusão que você chega ao olhar para o olhar das pessoas para você, daqueles que estão próximos de você, talvez você não esteja sendo feliz, como de fato o apóstolo Paulo era. Mas aí você chega e já se blinda. Porque eu comecei falando dos barcos, né? E aí você diz: bom ponto, mas e o meu barco? E o meu barco, olha o contexto que eu vivo, pastor. Se eu te contar a minha história, se eu contar a minha história para o carroceiro, para o dono da charrete, o cavalo começa a chorar.
a minha história, o contexto que eu estou vivendo, mas e isso, mais o meu esposo, mais e aquilo. Aí eu te digo, então tudo bem, mas e Paulo? Mas e Paulo, será que você está num contexto de maior pressão? Não somente esse que o apóstolo Paulo está vivendo. Ah, mas o apóstolo Paulo é o apóstolo Paulo. Não, a questão aqui não é o apóstolo Paulo, é o apóstolo Paulo. Mas Jesus é Jesus e Jesus habita em mim e você. Nós precisamos decidir que tipo de vida que nós queremos construir. Se nós cremos nas nossas desculpas ou no que para aqueles que estão ao nosso redor se tornou normal. Aí porque é normal viver estressado, porque é normal viver ansioso, porque no Brasil, por causa do contexto que nós vivemos, todo mundo está agitado, todo mundo está correndo de um lado para o outro. Então eu tenho que aceitar isso? Não. Ainda que o contexto que me cerca seja de escassez, de falta, de pressão, de cadeias, o que está dentro de nós é Jesus no barco. Nós temos um ministro da alegria dentro de nós, o fruto do Espírito. É alegria. O reino de Deus é paz, alegria e justiça. O nosso evangelismo é manco, o nosso evangelismo é capenga, quando nos falta alegria. Porque nós falamos de um reino que não está expresso na nossa vida. Então nós temos que crescer no fruto do Espírito da alegria. Nós temos que crescer nessa expressão do reino, essa alegria que é fruto de contentamento, que é a capacidade de tirar a vida da vida que eu tenho. Deixa eu descrever para você aqui alguns dos desafios do apóstolo Paulo. Como Paulo podia dizer que estava alegre, vivendo a vida que vivia? Perseguido em Damasco, rejeitado em Jerusalém, esquecido em Tarso, apedrejado em Listra, açoitado em Filipos, escorraçado em Tessalônica, expulso de Bereia, chamado de tagarela em Atenas, chamado de impostor em Corinto, enfrentou o que ele mesmo chama de feras em Éfeso, preso em Jerusalém, apedrejado em Cesareia, naufrágio em Roma, picado por uma cobra em Malta, cheguei em Roma, diz ele, algemado. Mas ele também vai dizer aqui mesmo no livro de Filipenses, tudo isso que me aconteceu contribuiu para a pregação do Evangelho. Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados por Deus segundo o seu propósito. É tão verdade isso, que ele vai dizer que um certo momento na carta, ele vai cumprimentar a casa de César. O mais alto nível de poder daqueles dias. E ele cumprimenta os irmãos que estão na casa de César. Como esses irmãos foram alcançados? Com ele aqui na cadeia. Porque nessa cadeia, ele estava com a elite dos soldados. A elite do exército romano, guardando ele o tempo todo. Mal sabiam que tinham colocado ele num púlpito com o povo para que ele pregasse. E aí os poderosos daqueles dias foram alcançados por causa das cadeias e das prisões do apóstolo Paulo. Agora, como ele poderia alcançar essas pessoas? Sendo ministrado pelo meio, entristecido, cabisbaixo, murmurando, ainda que na nossa ótica natural tivesse muitos motivos para isso. Mas que Deus abra os nossos olhos para perceber Jesus. E que Ele nos é suficiente. Quando nós lemos Paulo falando, alegrai-vos sempre no Senhor. E novamente vos afirmo, alegrai-vos. A gente descobre uma coisa. Quando Paulo fala, ele fala em tom de ordenança. Ele diz, é uma ordem, inspirado pelo Espírito Santo. Então Jesus está dizendo para nós, eu ordeno que vocês se alegrem. Se é uma ordem, se é algo no imperativo, quando nós não fazemos, nós estamos errando o alvo. Nós estamos aquém da vontade de Deus, consequentemente estamos pecando. Porque a nossa falta de alegria vai denunciar
a nossa incredulidade, a nossa falta de contentamento e todos os outros ladrões de alegria que nós aceitamos no nosso barco, que eu vou ler para você daqui a pouco. E também a alegria não é circunstancial, porque ele diz: alegrai-vos no Senhor. Alegria não tem a ver com circunstância, alegria tem a ver com a presença de Jesus no barco. Então ela não é circunstancial, nós não temos desculpas. E Deus jamais nos pediria algo que Ele não nos desse a provisão. É porque eu vou falando e a sua alma vai trazendo defesas que revelam a nossa incredulidade. Ah, não é bem assim, Bill, não é assim que funciona. Mas e isso, mais aquilo. Isso mostra o quanto nós damos ênfase, autoridade para o que nos falta e não percebemos e não manifestamos a nossa fé, a nossa convicção na presença de Jesus. Se o Senhor está dizendo, alegrem-se, é porque Ele nos deu condição para isso. Não é à toa que quando nascemos de novo, nós temos o próprio Espírito dentro de nós, e uma das expressões do Espírito Santo é alegria. Eu quero trazer aqui 5 ladrões de alegria que precisam ser colocados para fora do nosso barco. Primeiro, comparação. Pastor, eu tenho síndrome de comparação, porque eu cresci num contexto onde meu pai e minha mãe me comparavam com todo mundo. A minha mãe sempre me botava para baixo. Eu era o patinho feio da família. E eu fui entendendo que para que eu pudesse ser alguma coisa, eu tinha que ser mais do que todo mundo. Então eu estou sempre me comparando. Então eu tenho síndrome de comparação. Esse é um nome moderno para uma coisa que a Bíblia chama de inveja. Isso se chama inveja, irmão. Isso é pecado. Ainda que isso tenha brotado no seu coração a partir de uma injustiça que lhe fizeram, quer dizer que você, por não ser nascido de novo, cada um dá o que tem, machucaram você e você devolveu com aquilo que você tinha. Uma defesa que é a sua natureza de pecado. Então, ficar se comparando com os outros é inveja. Isso tem que ser aniquilado da sua vida. Comece a ser intencional. Tire essas coisas do seu barco. Talvez lhe custe sair das redes sociais. E tudo bem. Talvez lhe custe mudar a sua esfera de relacionamento. Porque talvez você esteja numa esfera de relacionamento que as pessoas só falam de ter e de ser mais do que todo mundo. Existem lugares que você entra, faz o que você tem que fazer e você sai, meu irmão. Existem lugares que você vai, cumpre o seu papel, trabalha, faz a sua missão e sai. E volta para o aconchego do seu lar, para a sua família espiritual, para os seus amigos de caminhada, para quem está na mesma frequência que você. Agora, se tem uma coisa que é fruto da maturidade, é você saber os seus lugares de fragilidade. Vou dizer de novo, se tem uma coisa que é fruto da maturidade, é o autoconhecimento. É você saber os lugares de fragilidade da sua alma. Se você tem esse lugar de fragilidade, guarde ele, irmão. Tem gente que pode se expor a alguns lugares que você não pode. E tudo bem. E tudo bem. Eu não estou dizendo que você pisar lá, você já vai ser consumido. Mas o problema é que vocês não pisam, vocês pisam e permanecem. Se deixam ser ministrados. Abaixam as suas defesas. Como quem se esquece das suas fragilidades. Orgulho e outras fragilidades são como barba. Já ensinei isso aqui. São como barba. Em todo mundo cresce. No caso dos homens, né? Em todo mundo cresce. Mas em cada um num tempo e numa quantidade diferente. Se você faz a barba uma vez por semana, porque você precisa, sua barba cresce rápido. Aí você descobre que tem alguém que só faz a barba de uma vez por mês. Se você for copiar ele, você vai ficar barbudo. Porque a sua barba cresce em um tempo diferente, numa quantidade diferente. Então você tem que se conhecer. Não existe uma regra. Você faz a barba de maneira que você se perceba. Na velocidade que a sua barba cresce. O que isso tem a ver com orgulho? O que isso tem a ver com as fragilidades? Se conheça. Existem coisas do pecado que vão se manifestar orgulho na vida de todo mundo.
Mas alguns é mais rápido, outros é mais devagar. Se conheça e faça a sua barba com a frequência necessária. Descubra. Tem gente que pode se expor num ambiente desse que não ministra nada para ele. Ele não tem esse lugar da comparação, da inveja, como um lugar de fragilidade. É claro que se ele fizer daquele lugar sua habitação, uma hora o vírus vai pegar nele também. Mas ele tem mais anticorpos, ok? Dá para entender? Ele tem mais anticorpos. Ele fica ali mais tempo. Aí você olha para a vida dos outros e fala, ele aguenta. Eu conheço um amigo meu que ele vai em vários lugares. E aí, porque ele vai, eu vou também. Mas você conhece o contexto que você foi retirado. Tem coisa que é lícito para a maioria, mas não é lícito para você, porque você conhece onde é um lugar de fragilidade da sua vida hoje. Porque eu tenho um amigo meu que foi numa festa tal, num evento lícito, por exemplo, que eu ensino aqui, que eu quero que todos vocês cheguem ao nível de poder estar numa festa da família de vocês, e lá tem bebida, tem música, que fala um monte de besteira. Obviamente que em lugares como esse, por favor, não leve seus filhos. E se perguntarem você por que você não leva, você fala, essa música pornográfica não tem como trazer mesmo não, hein? Aí não tem jeito, irmão. Seu filho é seu filho, você é um adulto. Aí você vai lá, come com a sua família, faz oração no final. Mas aí eu falo isso, aí você é novo convertido, alguém que não é novo convertido, mas ainda é um lugar de profunda fragilidade para você. Você fala, o pastor está falando para mim ir. Tolo. Olhe para a sua vida. Seja guiado pelo Espírito. E aí você vai perceber, isso ainda não é para mim. Ainda não dá para mim. Eu não posso pisar nesse tipo de lugar. E tudo bem, meu irmão. E tudo bem. Então se livre da inveja, se livre da comparação. Encontre um lugar de contentamento naquilo que o Senhor tem te dado. Outro ladrão de alegria, segundo, ansiedade. Mateus capítulo 6, verso 28, abre aí. Ansiedade, excesso de futuro, mas também medo do futuro. Mateus capítulo 6. Verso 28. E quanto às vestes, por que vos preocupeis? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, não fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como um deles. Portanto, se Deus assim veste a grama do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais? Ó homens de pequena fé. Portanto, não fiqueis ansiosos dizendo, o que comeremos, ou o que beberemos, ou com o que nos vestiremos, porque todas essas coisas os ímpios buscam, eles se ocupam com essas coisas, porquanto o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de cada uma delas. O que Jesus, na verdade, aqui está dizendo para nós? Jesus está dizendo para nós que nós não devemos nos preocupar com aquilo que nós vamos vestir, com aquilo que nós vamos comer, com a provisão na nossa vida. Por quê? Porque Ele vai nos suprir de todas as coisas. Se você olhar para a sua vida para trás, em momentos talvez mais difíceis que você está passando hoje, você viu provisão e cuidado de Deus. Mas uma coisa que eu olho para esse texto e chego à conclusão, é que eu nunca vou ser alguém que vai estar ocupado com a provisão na vida dos outros, se eu ainda não consigo administrar a minha incredulidade quanto à provisão na minha vida. O que eu estou querendo dizer? Eu quero que todos vocês cheguem a um nível de se ocupar, não de ansiedade, mas de se ocupar com a provisão na vida das pessoas. Porque quanto a você, você sabe que você está suprido. Quanto a você, você vive num contexto de segurança no Senhor. Nós vemos hoje uma igreja, parte da igreja, que é tudo sobre ela. Tudo sobre eu, as suas orações ainda são sobre você, o que te falta, o que falta para você, ao invés de ser o que falta para o reino. Eu creio que Jesus quer nos tirar desse nível e nos levar num nível de mordomia do quanto as pessoas precisam. Que nós possamos olhar para as pessoas e falar assim, poxa, o meu funcionário precisa de mais, que a sua inquietação seja o que as pessoas vão receber no final do mês através do seu trabalho.
Que você saia desse nível de ocupação com a sua vida, para que Deus possa te ocupar com a vida dos outros. Para que Deus possa te ocupar com as demandas do reino dele. Que Deus te leve nesse nível em nome de Jesus. Terceiro ladrão de alegria, falta de perdão. A falta de perdão é algo extremamente ignorante, porque a falta de perdão fará você conviver o resto da sua vida com a pessoa que você diz não querer conviver. Porque quando você não o perdoa, você carrega a pessoa para onde você vai. Você vai para o churrasco, a pessoa está lá. Você vai fazer uma viagem com a sua família, de repente a pessoa está lá sentada no banco junto. O assunto começa, uma lembrança vem. Como disse Joyce Meyer, a falta de perdão é você tomar veneno querendo que o outro morra. Quando você não libera perdão, não é o outro que está sendo prejudicado, é você. E revela muito sobre a compreensão que você tem do Evangelho. Porque você devia muito mais, infinitamente mais do que aquele que te causou dano. E ainda assim, você que era inimigo de Deus, foi chamado amigo de Deus. A graça de Deus alcançou você. Como você pode, tendo sido favorecido pelo favor e pela graça de Deus, não estender o mesmo para as pessoas que te ferem? Entenda uma coisa, é uma obrigação do Evangelho perdoar. Não existe alguém que está acessando as benevolências, o favor e a saúde do Evangelho que não está liberando perdão. Não existe. Você não pode estar vivendo a plenitude do Evangelho, a saúde do Evangelho, se você não perdoa. Ah, mas não tem mais. Esse é o ponto. Não tem mais. A graça de Deus alcançou você. Pastor, mas eu não consigo esquecer. E quem disse que perdoar é amnésia? É deixar com que Jesus, o sangue de Jesus, a graça de Deus, assume o controle das suas emoções. Tome o senhorio das suas emoções. Não é fazê-las sumirem de lá. É assumir a autoridade sobre elas. É liberar o outro. É dizer, eu te abençoo, vai e seja feliz, prospere. Eu não quero mais guardar você dentro do meu coração. E é um processo de apodrecimento. Porque você carrega alguém morto dentro de você. É uma questão de tempo isso começar a apodrecer a sua vida inteira. E mais, em breve eu vou pregar sobre isso. Orações que Deus não responde, né? Deus não rejeita a oração. Na perspectiva da canção, quando você analisa o contexto, a ministra está cantando a partir de um contexto. Ok. Naquele contexto, Deus não rejeita a oração porque ela está falando do justo. Eu já fui mais chato com essa música até perceber que ela está falando do justo. O contexto que ela está falando é de alguém específico. Mas cuidado. Se você não parar para pensar, você vai achar que Deus não rejeita a oração de ninguém. E Deus rejeita a oração sim. E eu vou pregar em breve aqui sobre orações que Deus rejeita. E dentre elas, é a oração daquele que não perdoa. Como você quer ser perdoado? Olha, não é um bom jeito de chegar no céu, irmão. Diante de Jesus, não tendo liberado perdão para alguém. Há um grande embate teológico de que aqueles que não perdoam nem mesmo encontrarão salvação. É possível, muito possível, que assim seja. Ah, mas tem uma chance de não ser. Tem uma chance, não, salvação não se discute, salvo. Mas aí, que salvação é essa que você não consegue expressar o seu fruto? O básico do fruto da salvação? Que poder é esse que salva você, mas não pode salvar o outro? Não pode alcançar o outro, então talvez salvação não tenha acontecido. Mas enfim, não é um bom jeito de chegar na eternidade com essa dúvida. Resolva isso agora. E você jamais vai viver o céu na terra, carregando coisas podres dentro de você. Coisas mal resolvidas. Perdoe. Vamos lá. Quarto inimigo da alegria. Ah, esse aqui está roubando a alegria de muita gente, ainda mais na era do YouTube, das redes sociais. Amor ao dinheiro.
Tem muita gente que começou amando o propósito, porque o certo é você amar o propósito. E aí você ama o propósito, você trabalha pelo objetivo final. E aquele objetivo final precisa de recurso. E aí o recurso vem. As riquezas vêm. Mas muitos começam com esse coração, mas já não perceberam que agora não é sobre o propósito, é sobre o dinheiro. Porque eles não podem abrir mão do dinheiro para o propósito das pequenas coisas. Eles não podem abrir mão da sua família, do seu tempo de qualidade com a sua família, da vida de congregação por causa do dinheiro. Tem que ganhar mais, eu não tenho tempo para a família, eu não tenho tempo para a vida de congregação, eu não tenho tempo para as coisas do reino de Deus, porque eu tenho que ganhar dinheiro para salvar vidas. Mas e as vidas que estão morrendo agora do seu lado, que na grande maioria são as pessoas que você ama, são a sua família. Então cuidado com o amor ao dinheiro. A Bíblia diz, é a raiz de todos os males. Hoje nós vivemos uma sociedade consumista. Eu vou resumir para você o que é consumismo. Comprar o que você não precisa com o dinheiro que você não tem para impressionar quem você nem conhece. Se você tem vivido dessa maneira, você tem sido consumista. O que é o consumismo? Comprar o que não precisamos com o dinheiro que não temos para impressionar quem nem nos conhece. Isso pode ser um sinal de alguém que está vivendo no consumismo. E aí você está perdendo a sua família, perdendo a sua paz. O próximo ponto que eu vou entrar, não consegue mais tirar um dia de descanso. Na caminhada você vai precisar fazer esses calibres, irmão. A condição que você está hoje não é determinante. Quantas vezes na minha caminhada eu percebi traços dessas coisas. Algumas delas aqui eu estou constantemente vigilante, trabalhando. Isso não determina quem você é, não precisa determinar. Você pode recorrigir a rota sempre que necessário. Não é abandonar a corrida, é corrigir o coração. Então, quando você ouve uma mensagem como essa, eu não estou dizendo assim, perdeu o propósito, já era. Começa do zero, abandona tudo. Não, corrige. Você está aqui hoje para confrontar raízes que estão crescendo no seu coração, que tem que ser arrancadas. E aí você arranca e volta para a rota de novo. Volta para o coração alinhado para a vontade de Deus. Se você está percebendo que você está ficando fissurado com o dinheiro, talvez esteja ligado ao primeiro ponto, comparação com os outros. Você está satisfeito até parecer alguém que tem um pouco mais do seu lado. Eu tenho que ter o que ele tem. Eu tenho que ser igual a ele. E aí nós vamos dando a gente vai dando várias desculpas super crentes. É porque eu tenho que ser melhor do que ele por causa do evangelho, eu tenho que ser luz, eu tenho que ser bênção, eu tenho que ser um testemunho, como pode, esse cara é ímpio. E a gente começa um monte de texto bíblico para justificar a nossa ganância, a nossa insatisfação com aquilo que temos. Algumas coisas são verdades ditas a partir da verdade, irmão. O mesmo texto dito a partir do coração correto pode ser uma verdade, dita a partir do coração errado pode ser uma mentira. Então sonde o teu coração, cuidado para você não cair no seu discurso. Que aquilo que você diz para os outros, você começa a acreditar. Olhe para o seu coração, não confie tanto nas suas palavras assim. Olhe para o seu coração, olhe para os seus frutos, não para o seu discurso. Quer saber se você está sendo alguém ganancioso? Olhe para o seu coração e olhe para os seus frutos. Como estão os seus frutos de generosidade? Como estão os seus frutos de contentamento? Por último, quinto ladrão, independência. E eu estou falando aqui, não é a maturidade não, é a independência de Deus, que na verdade é imaturidade. É quando nós assumimos o controle do nosso barco. É quando nós falamos, não, eu vou tocar minha vida do meu jeito. Você quer saber um grande sinal de que você está tomando o controle do seu barco? É o que eu disse. Se você não vê os frutos, você vai por muitas vezes
conseguir se enganar. Mas os frutos não mentem. Quer saber se você está tirando Jesus do controle da sua vida? Perceba se você não consegue ter um sábado de descanso. Perceba se você não consegue ter na sua vida a celebração do princípio do sábado. Sábado não é um dia específico, sábado é um princípio espiritual. É um lugar para descansar e demonstrar nossa confiança em Deus. Olha hoje para o seu último mês. Olha para os últimos 3 meses. Você tem parado. A Bíblia orienta que pelo menos uma vez por semana você pare de fazer. E só contemple. Só desfrute. Ah, mas pastor, desfrutar do quê? De novo, voltamos da denúncia do teu coração. Falta de contentamento, ganância. Porque você tem uma família. Tem coisas que a falta de dinheiro não te rouba, irmão. A presença dos seus filhos na sala. Pode não ter o dinheiro para ir no cinema, mas os seus filhos estão lá. O sol, quando você abre a janela, está lá para um dia bonito, para você contemplar. O lugar da oração ninguém te tira. Fechar a porta do seu quarto e passar um dia rendendo graças ao Senhor. Condição nenhuma tem autoridade de tirar isso de você. Então perceba, olha para trás e vê se você tem tido tempos de recarregamento. Tempos de confiança em Deus. Sabe por que o sábado nos é tão difícil? Porque ele denuncia a nossa incredulidade, irmão. Sabe por que a gente não para? Porque se eu parar, tudo para. Esse aqui, rapaz, é a parte do sermão que mais me pega. Essa aqui é a parte que a faca que corta, a espada que corta por 2 lados, está cortando para aí, está cortando para cá também. Esse aqui é o que mais me pega. Se eu parar, tudo para. Ah, mas tem isso para fazer. Ué, mas você tem tanta fé que Deus vai prover para você, você que tem fé nas finanças, para pagar suas contas. Você tem fé na empresa que Deus te deu. Mas cadê essa fé em parar 24 horas, desligar o teu telefone? Que fé é essa que você tem? Você tem fé para levantar dinheiro, para pagar um boleto que está atrasado? Vai, vou dar um jeito, recurso vai vir, aleluia, é um tanque, a mulher é um tanque, vamos lá, vamos fazer, vamos acontecer, e no final do mês está pago. Aí eu te pergunto, está pago porque Deus deu? Amém? Foi Deus? Glória a Deus. Mas se foi Deus, então você pode parar um dia para descansar, ué? Que ele não precisa de 24 horas sua para fazer, não? Ou será que você... Talvez Deus está fazendo, você está achando que é você, ou é você mesmo que está fazendo na força do seu braço? Você não consegue parar 24 horas, desligar o seu telefone, desligar o seu WhatsApp, não falar de trabalho dentro de casa? Será que nós confiamos mesmo em Deus? É aí por isso que você está com a vida estressada do jeito que você está. Aquele que criou a máquina, estabeleceu o quê? Ela tem que parar um dia. Um dia ela tem que ficar parada. Ela tem que ser ligada na tomada, para recarregar a bateria. Aí a gente quer funcionar do nosso jeito e depois não quer lidar com as consequências da nossa incredulidade, da nossa falta de confiança em Deus. Então eu quero te fazer um convite. Comece a parar. Isso é devolver Jesus para o seu lugar. 24 horas curtindo a sua família, curtindo os seus filhos, curtindo os seus amigos, que seja assistindo uma série, aí você, obviamente, vai ser o teu tempo de devocional, o seu tempo de oração, mas um dia sem trabalho. Um dia sem produzir nada, só desfrutando daquilo que você já tem. Posso ouvir um amém? Para quem gosta de anotar, o sábado é uma expressão de fé. Recarga de energia, download de coisas novas e passagem de antivírus no sistema. Como assim, pastor? Recarga de bateria, fica óbvio, né? Expressão de fé, confiança em Deus, eu posso ficar parado que está tudo certo. Recarga de energia, download. Você não consegue receber coisas novas porque você está impregnado, obcecado pelo que está acontecendo. Você só consegue olhar para o que está diante de você. E muitas vezes para os problemas que estão gritando. Talvez a solução para alguns dos seus problemas está em você parar para ouvir Deus. Talvez a solução dos seus problemas é você largar, parar um dia. E aí vai vir download.
vai vir coisas novas. Você vai olhar para trás no 7º dia, vai perceber a sua semana, vai achar um monte de lugar para você se energizar. Gratidão. Obrigado por isso, não tinha percebido que você proveu aqui, Senhor, que isso aqui foi uma bênção. Obrigado por isso, obrigado por aquilo. Aí você olhando para trás com mais calma, porque quando a gente está com o carro em alta velocidade, a gente não percebe as coisas na beira da estrada. Mas aí quando você volta e faz o mesmo caminho devagar, você consegue perceber detalhes. E aí talvez nessa de contemplar a sua semana, quando vê você do nada assim, vem um estalo. Ah, é isso. Essa é a solução. É aqui que eu vou resolver o problema. Porque você parou e saiu dessa alta velocidade que você vive. Você conseguiu ver detalhes. E por último, passagem de antivírus. É a hora que o Espírito Santo vai visitar seu coração, porque você vai tirar um tempo de oração, um tempo de adoração, de gratidão, e vai perceber coisas no seu coração que tem que ser arrancada agora. É mais fácil arrancar um brotinho que cresceu essa semana do que daqui a 6 meses. 6 meses sem manutenção, 6 meses sem parar. Aquilo que há 6 meses atrás era só uma raizinha pequenininha que poderia ser arrancado no sábado, no seu tempo de comunhão com Deus. Não foi. E aí se tornou uma erva daninha. É óbvio que você vai passar tempos com Deus, gente, todo dia. Eu acho que você deveria fazer isso. Acho que você faz, né? Todo dia você tem o seu tempo com Deus. Mas eu estou falando de um tempo que você para Ele e para desfrutar das coisas que Ele tem te dado. O remédio, para a gente terminar, o remédio para acalmar a nossa alma é uma dose de contentamento, dependência e fé, meu irmão. O lugar onde acontece essa tempestade, ele se chama Mar da Galileia. E uma curiosidade para você, apesar de ser chamado Mar da Galileia, na verdade ele é um lago. É um lago. Então não imagine água salgada. É um reservatório gigantesco de água doce. E ele tem uma curiosidade assim, muito poderosa. O Mar da Galileia, o Lago da Galileia, quando você olha ele por cima, depois você pode jogar na internet e ver por curiosidade, ele tem o formato de uma harpa. Você olha e você claramente se lembra de uma harpa. E aí eu escrevi isso aqui que eu queria compartilhar com você. Na mesma vida que somos atingidos por tempestades, o mesmo vento que pode arrancar de nós gritos de medo e pavor, pode tirar sons de adoração e rendição a Deus. O instrumento é seu, a vida é sua. Você decide que som irá tocar. Salmos, na sua grande maioria, são frutos de momentos difíceis que homens de Deus passaram, mas decidiram fazer desses momentos expressões de adoração e dependência de Deus. Que som você vai emitir? O dos discípulos de pânico, de pavor? Ou você vai erguer as suas mãos e cantar um cântico de louvor e gratidão ao Senhor? Se coloca de pé no seu lugar, quero te dar a oportunidade de fazer isso então. Amém? Que a sua vida seja um instrumento de adoração e de louvor ao Senhor, meu irmão. Nessa mesma harpa você pode cantar coisas que não adoram a Deus, murmuração, inquietação. Mas você pode tirar uma vida de louvor e ações de graças ao Senhor. Eu quero que você visite o seu coração agora e perceba o que precisa ser arrancado desse seu coração. Que você perceba que o Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado, do juízo, da justiça, que o Espírito Santo, com a luz, denuncie lugares que precisam ser ajustados, emoções que precisam ser alinhadas, emoções que precisam ser trazidas à sujeição de Cristo. Como diz o salmista, ó minha alma, por que você está tão agitada? O salmista está calando áreas da sua alma não convertida. O salmista está dizendo: ei alma, você já se esqueceu que o nosso Senhor vive?
E o mesmo salmista vai dizer: eu olho para os montes e do monte me vem o socorro. O meu socorro vem do Senhor, aquele que criou os céus e a terra. Ele está pregando para si mesmo. Ele está dizendo para a alma dele: ei, alma, como você pode se esquecer de todas as bênçãos do Senhor? Ei, alma, deixa eu te lembrar uma coisa: o nosso Senhor é aquele que criou os céus e a terra. O nosso Senhor é poderoso. Ei, alma, lembra o que Ele fez o ano passado? Lembra, Ele nos trouxe até aqui. Ei, alma, descansa, se rende. Ei, alma, você está nesse barco, mas você não manda nesse barco. Senta, deita e dorme, porque quem vai mandar aqui, quem vai governar esse barco é Jesus de Nazaré. Aleluia. Deixa Jesus falar nesse barco, meu irmão. Deixa Jesus botar o medo para correr. Jesus é a palavra. Deixa a palavra botar o medo para correr.